Pesquisa Quest, divulgada agora há pouco, mostrou que a maioria dos brasileiros concorda com a PEC aprovada no Senado, que limita as decisões individuais da Suprema Corte. No início da noite, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rebateu as críticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal após a aprovação da medida. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, começou a sessão lembrando os ataques que a Corte sofreu nos últimos anos e que ainda preocupam, principalmente com o avanço da PEC. O tribunal sofreu ataques verbais e a criminosa invasão física que vandalizou as instalações da Corte. Após esses ataques verbais e físicos, o tribunal vê com preocupação avanços legislativos sobre a sua atuação. O Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Barroso disse que parte das mudanças previstas na proposta já foi implantada pelo STF e que a emenda será prejudicial ao país. É inevitável que o Supremo desagrade segmentos políticos, econômicos e sociais importantes, porque ao tribunal não é dado recusar-se a julgar questões difíceis e controvertidas. Não há institucionalidade que resista se cada setor que se sentir contrariado por decisões do tribunal quiser mudar a estrutura e funcionamento da Corte. Não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas. Na sequência, o ministro Gilmar Mendes atacou os senadores que aprovaram a emenda. É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Esta mesma Corte, senhor presidente, não haverá de submeter-se ao tacão autoritário, venha de onde ele vier. O decano ironizou a falta de prioridade do Senado ao discutir uma medida contra o Supremo. Não são relevantes as ações da milícia no Rio de Janeiro, do narcotráfico, da ocupação de territórios por essas organizações criminosas. Isso não faz parte da pauta. Nenhuma resposta em relação a temas que são urgentes para a democracia. O problema é o Supremo Tribunal Federal e as suas liminares. Estranha prioridade. A PEC foi aprovada ontem pelo Senado por uma larga diferença, 52 votos a favor e 18 contra. O Planalto contava com mais apoio. Até o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, votou a favor da aprovação da PEC. Nesta quinta-feira, pelas redes sociais, ele justificou que o voto foi pessoal, fruto de acordo que retirou do texto qualquer possibilidade de interpretação de eventual intervenção do Legislativo. E como líder do governo, reafirmou a posição de não orientar voto porque o debate não envolve diretamente o Executivo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, alegou que o voto do senador foi um erro e que vai tentar, na Câmara dos Deputados, fazer as articulações necessárias para que a emenda não avance. No início da noite, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, respondeu às críticas dos ministros do STF. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição.